Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Mistérios Curiosos. E hoje eu vou fazer mais um especial do mês. Eu vou trazer à tona sobre os Cavaleiros Templários. Bom, durante a história houve fatos que sempre nos surpreenderam. Muitos destes eventos influenciam até hoje em nossas vidas, principalmente relacionados à nossa religião. No vídeo de hoje, iremos trazer alguns detalhes bem interessantes sobre a Ordem dos Cavaleiros Templários. Bom, para quem não sabe, esta ordem ela foi criada em 1118, em Jerusalém. Uma pequena ordem de cavalaria chamada de Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão. E durante os anos acabou evoluindo e se chamando a Ordem dos Templários. Ela era composta por 9 cavaleiros franceses. Entre eles estavam Hugo de Payens e Geoffrey de Saint-Omer. Seu objetivo era velar pelas conveniências e pela proteção dos peregrinos cristãos no território sagrado. Os templários, nesta época, estavam no núcleo central do território de seus adversários, pois a sua sede estava instalada em um edifício vizinho da mesquita de Al-Aqsa, uma doação do rei Balduíno II, o que teoricamente seria o que sobrou do Templo de Salomão. Este grupo logo acabou se consagrando, tornando-se bastante poderoso nas esferas política, bélica e econômica. Ao longo do tempo, esta ordem aumentou muito seus territórios, principalmente na Europa. Doados por benfeitores cristãos, logo foi dominado, e grande parte de muitos países acabaram se tornando influenciados pelos Cavaleiros Templários. A ordem desses templários era uma espécie de sincretismo entre a fé monarcal e a coragem de guerreiros de alto nível, constituindo assim uma das mais destemidas e poderosas congregações militares do período marcado pela presença das cruzadas. Os cavaleiros que fundaram a ordem realizaram na época um voto de pobreza. A recém-nascida instituição passava a ter como símbolo um cavalo montado por 2 cavaleiros. Existem lendas que explicam muitos fatos, pois os cavaleiros da ordem teriam achado sobre as bases da sede um grande tesouro, documentos e outros objetos preciosos que teriam lhes concedido um intenso poder. Outras histórias narram eventos bem interessantes, onde existe o incrível feito de terem encontrado o Santo Graal, o cálice sagrado dos cristãos. As duas versões acreditam que os guerreiros teriam transportado para a Europa seus incríveis achados e obtido do Papa Inocêncio II poderes sem limites, justamente em troca deste tão valioso tesouro conquistado. Bom, seja como for, os templários se desenvolveram com uma velocidade surpreendente, tanto numericamente quanto em domínio político, somando terras e juros de empréstimos concedidos a reis e nobres, bem como ao clero, semeando assim o futuro intercâmbio bancário. Tanto poder e riqueza lhes angariaram rivalidades e temores, sentimentos que no século XIV acabaram se concretizando sobre a forma de um complô armado pela cumplicidade entre o rei francês Filipe IV e o Papa Clemente V. Os dois se uniram e teceram um plano cruel contra os templários. O Papa ele forjou acusações inspiradas por uma visão divina, na qual os monges guerreiros eles eram declarados culpados de heresia, de difamação do nome de Deus, bem como das coisas sagradas,
até mesmo de adorar outros deuses e também de realizar perversões sexuais e de praticarem a magia. O pontífice ele alegava ter obtido do próprio Criador orientações para purificar as pessoas com a tortura dos cavaleiros templários, para assim convencê-los a confessar as suas pretensas heresias. Durante este período, tudo corre como esperado, e no dia 12 para 13 de outubro de 1307, edifícios e todas as sedes dos templários eram invadidas. Os soldados foram presos, torturados e consumidos nas fogueiras, como se fossem realmente hereges. O último grão-mestre desta ordem, chamado Jacques de Molay, ao ser executado em meio às chamas, ele decidiu realizar uma maldição que a todos os seus perseguidores, principalmente ao rei, ao papa e a um cavaleiro chamado Guilherme de Nogaret, ele é executor das ordens reais, e dentro de um ano seria o prazo estabelecido por Jacques para o encontro dos seus adversários com Deus. Os 3 amaldiçoados morreram. Filipe IV não consegue dar prosseguimento à sua descendência no trono, o que acarreta uma grave crise, que culminaria na Guerra dos 100 Anos. O rei tenta se apoderar dos tesouros desta ordem, mas esses simplesmente desapareceram sem nenhuma explicação. A esquadra dos templários, com essa suposta riqueza, nunca mais é vista. E alguns dizem que esses tesouros foram parar em territórios portugueses. Muitos destes territórios jamais foram conhecidos até os dias de hoje. Outros ainda creem na Escócia como o melhor destino. Muitos pesquisadores estabelecem até mesmo uma possível relação entre a maçonaria e os templários. Claro que durante este período, como passaram muitos anos, existiram muitas teorias da conspiração. Muitos estudiosos até os dias de hoje tentam explicar essas relações, principalmente coisas relacionadas com os maçons. Bom, eu vou tratar aqui sobre alguns determinados tipos de cavaleiros templários. Existiam as classes dos cavaleiros, e vamos começar então pela primeira, os considerados hospitalares, onde surgiram no ano de 1013, graças ao Papa Pascoal, onde ele fez uma iniciativa de templários que não podiam lutar, eles só podiam cuidar de feridos, mas com o passar do tempo, eles podiam participar das cruzadas, e isso foi muito bom, porque estes templários hospitalares podiam defender a Terra Santa e ainda por cima proteger os seus feridos. Eles eram bem inteligentes e ajudavam muitas pessoas a se curarem de muitas doenças na época. Já em 1190 foi criada a Ordem dos Cavaleiros Teutônicos de Santa Maria de Jerusalém, que em latim seria Odon Domus Sanctae Mariae Teutonicum, conhecido apenas como Ordem Teutônica. Foi uma ordem de caráter militar vinculada à Igreja Católica e foi fundada pelo Papa Clemente III em São João de Acre, no Reino de Jerusalém, que foi justamente para auxiliar os germânicos feridos durante o período das cruzadas. Bom, vocês vão ver muitos temas relacionados ao que realmente aconteceu durante este período das cruzadas, pois muitas pessoas acabaram morrendo e muitos eventos bem importantes acabaram justamente matando muitas pessoas. Só que neste aspecto do vídeo, deste especial, eu pretendo focar muito mais no que diz respeito aos Cavaleiros Templários. Bom, então, durante todo este período, houve muitas influências da Igreja Católica no que diz respeito, às cruzadas e aos cavaleiros. Existiam também muita influência em muitas colônias, principalmente as de Portugal, que nesta época
acabavam angariando bastantes recursos naturais para o esforço de guerra. Bom, durante este período, as roupas, dos teutônios, eles usavam roupas brancas com uma cruz negra e tinham o lema: ajudar, defender e curar. Esta ordem foi uma das mais poderosas e influentes da Europa. A maioria dos seus membros pertenciam à pobreza, inclusive a própria família real prussiana ajudava no que podia e, quando necessário, contratavam alguns mercenários, justamente para proteger a nobreza. Bom, atualmente a ordem é como uma espécie de organização de caridade na Europa Central, ou seja, eles ainda existem e eles são guerreiros teutônicos, que são uma ordem de caridade e doam valores para ajudar pessoas necessitadas. Vamos falar agora quem foi Afonso Henriques, o Duque de Portucalense, que se tornou o primeiro rei de Portugal. Bom, Afonso Henriques, ele foi um cruzado que comandou muitas tropas contra 5 reis mouros, ou seja, tinha 5 reis muçulmanos que foram para uma batalha contra este rei Afonso. E esta batalha foi conhecida como a batalha lendária chamada de Ourique. E antes de começar esta incrível batalha, Afonso Henriques, dizem as lendas, que ele viu Jesus Cristo, e o próprio Jesus falou que ele não iria ganhar só uma batalha, mas iria ganhar outras batalhas também. E o mais importante, que ele mesmo seria coroado como o rei de Portugal. Após isso, ele realmente conseguiu ganhar várias batalhas, e essa batalha de Ourique foi uma das mais importantes, onde foi realmente coroado o rei de Portugal, que é um dos primeiros reis de todos os portugueses, justamente porque ele era um templário, e ainda por cima fez de tudo para alegrar seu povo, ajudando a Igreja Católica na medida do possível. E ele fez muitas coisas realmente incríveis, principalmente expulsando os mouros muçulmanos da Península Ibérica e o lugar que não era deles, e sim dos portugueses e principalmente dos espanhóis. Muito bem, esta foi considerada uma das histórias mais importantes dos templários e a influência deles que eles conseguiram fazer diretamente na Europa. E agora eu vou trazer para vocês um pequeno bônus muito importante relacionado ao que teoricamente teria uma influência no Brasil, principalmente os nossos queridos amigos portugueses, que nos ajudaram muito bem. Bom, durante este período das colonizações, muitos destes templários foram para as colônias portuguesas e muitos deles foram enviados diretamente ao Reino de Portugal e posteriormente ao Brasil. E esses templários, muitas riquezas, eles transportaram para alguns países, até mesmo outros reinos, e colocaram em suas caravelas e mandaram diretamente para essas colônias. E muitas destas riquezas foram enviadas para o Brasil. Para vocês verem a influência que nós temos diretamente com relação à Igreja Católica e também a símbolos cruzados dos templários, o símbolo da camisa da seleção brasileira, a mais conhecida como amarelinha, ela tem a peça da cruz, em representação aos templários. Claro que vão existir muitas teorias, que os portugueses são considerados verdadeiros vilões. Tudo depende do que você vai ler e a visão desta pessoa que está escrevendo para você. Porém, existem muitos fatos que até hoje jamais foram corretamente explicados como deveriam. Se a gente for analisar aqui no Brasil,
Muitas das coisas que nós temos de nomes e influências vieram diretamente dos índios, né? Através do nome Tupi, Guarani, muitas influências católicas também, pois diretamente acabaram influenciando no nome dos estados, né? Muitas pessoas aí verificam que muitos estados eles têm influência diretamente relacionada ao nome de santos, bem como diretamente à colonização. Pois assim que os portugueses acabaram justamente embarcando aqui no Brasil, né, tentaram catequizar os índios e consequentemente houve a mistura do nosso idioma, o português, com o dos indígenas. Tanto que se vocês forem verificar a diferença destes idiomas, são completamente distintos. Porém, o jeito de se falar é completamente diferente. Se a gente pegar um português, a forma que ele for falar é totalmente diferente do brasileiro. Nós temos uma influência muito mais indígena, por isso que muitos portugueses têm um certo preconceito com relação ao brasileiro, pois nós temos um jeito um pouco mais malandro, né? Agora, voltando à influência dos templários, qualquer símbolo que vocês verificarem, tanto em times de futebol, bandeiras de determinados estados e países, quando houver algum tipo de cruz, isso tem alguma relação diretamente com as cruzadas, e muitas delas relacionadas aos cavaleiros templários. Claro, vocês vão verificar muitas lendas bem interessantes no que diz respeito a tesouros sagrados, principalmente no que eu citei anteriormente, relacionado ao Santo Graal. O Santo Graal, para quem não sabe, é aquele cálice onde Jesus deu os vinhos para que os seus discípulos pudessem beber. E este cálice simplesmente acabou desaparecendo. Até hoje ele é tido como uma verdadeira lenda. Porém, como a Bíblia narra que ele é um objeto que realmente existiu, muitos homens de grande poder tentaram buscá-lo. Até mesmo Hitler, durante a guerra, ele pagou verdadeiras fortunas para que ele conseguisse encontrar aonde estaria este incrível objeto, pois até mesmo ele acreditava na lenda de que quem obtesse este objeto teria grande poder e poderia justamente influenciar, né, para a conquista de outros países. Então, como vocês podem ver, a influência templária é realmente incrível e, consequentemente, eu convido vocês a ler alguns livros relacionados a isso. Claro que são muitas histórias bem antigas e bem complexas de se entender. E muitos temas, como são muitos anos que se passaram, né, a linguagem vai ser bastante difícil. Mas vale a pena a gente conhecer um pouco mais sobre este assunto, beleza? Bom, gente, mais um vídeo aí. Espero imensamente que vocês tenham gostado deste vídeo. Deu bastante trabalho para realizar esta pesquisa. Muito dos temas que eu busco aqui neste canal é justamente trazer o máximo de conhecimento para vocês, trazer bastante imagem para que vocês entendam todo o contexto da história dos vídeos, né? E eu sempre aceito sugestão de tema, que sempre estará disponível nos comentários. E na medida do possível eu sempre faço, né, pauta para fazer nos próximos vídeos. Assim que o canal estiver crescendo gradativamente, eu pretendo fazer novas lives para que vocês possam tirar alguma dúvida e conversar diretamente comigo, beleza? Então eu queria agradecer aqui, galera, mais um vídeo aí. Espero imensamente que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, clique em gostei, isso ajuda muito na divulgação do nosso canal. Clique no sininho também para que você possa receber as nossas notificações. Assim que eu postar um novo vídeo, você vai receber ele diretamente no seu e-mail, também no teu celular, beleza? Então obrigado mais uma vez, galera, e até o próximo vídeo. Valeu!